Versículo de número 11, encerramos aqui. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimar. Coloca aí a sua Bíblia na cadeira, ela aberta. E dá uma linda salva de palma para o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra. Me ajuda aí, varão. Oh, glória. Podem se assentar, sentai-vos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que dá o sentido de uma transição. Nós estamos aqui diante de um texto que vai contar a história de dois personagens. Repita comigo: dois personagens. O primeiro personagem, chamado Saul. Ele teve o privilégio, pastor Murilo, de ser o primeiro rei de Israel. Ele teve o privilégio de participar de uma transição poderosa. Antes de Saul, o povo vivia na época da teocracia. Essa palavra, uma junção de duas palavras que dá um sentido de governo de Deus. Não havia rei sobre Israel. O povo começou a olhar as nações que começavam a surgir os reis daquela época. O povo começou a olhar e começou a sentir inveja das outras nações. O primeiro erro está aí, pastor Murilo. Israel olhou, pastor Renato, e falou: todas as nações estão constituindo um rei. Deus não havia falado nada para eles, mas eles, olhando o jardim do próximo, eles quiseram ser iguais. Ele começa a pedir ao profeta da época que Deus constituísse um rei. Então, pela vontade permissiva do Senhor, Deus deixa que Saul comece a governar Israel. Por ele ser o primeiro rei que Deus havia levantado, no primeiro ano que ele começou a reinar, ele cumpriu à risca tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ele foi fundamentalmente excepcional no seu primeiro ano de reinado. Repita comigo: primeiro ano de reinado. Ele cumpriu à risca o que o Senhor tinha para ele. Já viu aquela história que tem muitas pessoas que começam bem, mas por algum motivo terminam mal? Aconteceu isso na vida de Saul. Depois do seu primeiro ano, ele cometeu erros, Alberto, gravíssimos, que custaram a ele o seu reinado e também a sua paz que ele tinha. Foi algo muito caro. Ele cometeu aqui erros gravíssimos. Não haveria tempo de comentar todos os erros que o rei Saul cometera. Não dá. Mas eu vou destacar aqui apenas dois, e no terceiro nós vamos finalizar, porque foram erros que de fato deceparam o reinado de Saul. Quando nós recebemos o convite de ministrar a palavra de Deus, Maico, a gente fica se perguntando em o que ministrar. E as últimas vezes que eu vim ao culto, a pastora Lígia ministrou, o pastor Murilo ministrou, encerrou com o pastor Renato, e nós estamos dentro da linha do raciocínio. Eu queria falar um pouco sobre a desobediência daquele homem. Falar sobre algo de ser obediente ou desobediente nos dias de hoje é algo terrível. Muitas pessoas querem viver como se Deus já não rejeitasse mais ninguém, pastor Renato. Se você comentar ou conversar 2, 3 minutos, 4 minutos com algumas pessoas que querem viver a vida deliberadamente, eles vão dizer que o nosso Senhor Jesus é só amor. Eles vão querer usar textos bíblicos que provam que o nosso Deus ama a gente a ponto de querer suportar tudo aquilo que fazemos errado. É como fala o pastor Renato na sala de teologia: tem algumas pessoas que querem alguma parte da Bíblia, outras elas querem rasgar, não querem a Bíblia como um todo. O rei Saul, ele desobedeceu tanto a ordem do Senhor, que exatamente nesse capítulo de número 13, versos de número 5, vai contar a história dos filisteus. Quando ele recebe a informação que havia
30.000 carros, 6.000 cavaleiros, o povo em multidão subia contra o povo de Israel, ele fica terrivelmente preocupado, pastor. Já aqui no versículo de número 8, ele vai conversar com o profeta da época que dava direcionamento para ele, pastor Murilo. E aqui é um fato muito importante. Quando ele conta a história para o profeta fala para o rei Saul, fala: Saul, não se preocupe, eu vou ali, mas eu volto daqui 7 dias, e quando eu voltar, eu vou sacrificar o Senhor, e o Senhor estará envolvido na batalha a favor de Israel. Essa era a instrução e o direcionamento do profeta. Repita comigo: a impaciência. O Saul não esperou, deu 7 dias, o profeta não apareceu na hora que Saul queria, pastor Renato. Ele teve uma ideia que custou para ele o seu reinado, pastor Murilo. Ele começou a ver aquele povo, a informação vinha que os filisteus estavam subindo, e ele começou a ficar preocupado. Ele falou: se eu não tiver o povo, eu perco a guerra. O povo começou a se espalhar, de maneira que ele começou a observar e ficar preocupado, porque na mente de Saul, se ele tivesse o povo, ele ganhava a guerra, pastor Renato. Mas deixa eu falar para você uma coisa: você pode ter todo mundo do seu lado na guerra, mas se Deus não estiver com você, Pedro, eu te garanto, você vai perder ela. Mas pode estar vindo a multidão contra você, pastor Renilson, mas se o Senhor estiver com você, eu te garanto, você venceu ela, pastor Renato. A preocupação aqui de Saul foi errada. Ele não poderia olhar para o povo e pensar que a vitória estava no povo, Michel. Ele errou. Porque às vezes nós estamos, cada ponto de vista é vista de um ponto. Na cabeça dele, se eu tiver o povo, eu venci a guerra. Mas ele pensou errado. Ele deveria estar preocupado se o Senhor na guerra estaria com ele, Alberto, ou não. Ele não espera o profeta e ele resolve sacrificar. Era algo que para ele era rei de Israel, ele não poderia, hipótese nenhuma, sacrificar, pastor Renilson. Não poderia. Não era da sua alçada. Aqui vai a primeira desobediência de um homem que foi chamado para ser rei. É diferente. Ele deveria ser fiel às coisas que Deus haveria dado para ele, a visão que Deus haveria entregado para ele através do profeta. E quantos de nós às vezes queremos agir pelas nossas vontades, se esquecendo daquilo que Deus falou para nós na audiência? Eu estou pregando para pessoas aqui que provavelmente está desobedecendo ao Senhor por algumas coisas que parecem poucas, mas olha para essa pessoa e fala: isso pode custar o teu reinado. Fala para ela, fala: isso pode custar o teu reinado. Fala para ela, me ajuda a pregar. Fala para ela: isso pode custar caro para você. Não importa aquilo que Deus chamou você, fique na onde Deus te colocou. Fica na onde Deus te chamou, pastor Renilson. Ele ficou com tanto medo, Bruno, que ele teve essa ideia: eu vou sacrificar. Depois que ele sacrifica, chega o profeta até ele. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste, Saul? Porquanto viram o povo. Aí ele respondeu para o profeta: eu vi que o povo estava se espalhando, e eu resolvi sacrificar o Deus. Aí o profeta fala para ele: então disse Samuel, versículo de número 13: procedeste neciamente. Sabe o que é isso? Você é louco. Era o profeta falando para ele: você é louco. Você não poderia, hipótese alguma, fazer o que você fez, Saul. Imagina hoje o pastor Renato chegar e falar: você é louco. Você não poderia ter feito isso. O profeta fala para ele: porque agora,
Se você não tivesse feito isso, o Senhor teria confirmado o reinado que há em você, Saul. Essa palavra teria dá um sentido de palavra futura. Parece que Deus estava só olhando Saul e falando: vai, Saul, eu quero só ver para onde você vai. Eu fico imaginando Deus olhando o pastor e falando: vai, Saul, você pode ter o reinado de Israel nas suas mãos, mas você não vai conseguir. Deus já sabia, pastor Renato. Parece que eu vejo eu e você andando por alguns caminhos e Deus olhando e falando: até vai, eu quero só ver para onde, até quando você vai por aí. Olha para essa pessoa e fala: até quando você vai por aí? Deus pode te rejeitar. É que essa palavra é muito dura para os dias de hoje. Nós queremos viver somente naquilo que tange ao amor, pensando que vamos fazer qualquer tipo de coisa antes, mas Deus ainda vai continuar nos abençoando. Nós estamos dentro da palavra do pastor Renato, aos ciclos de provação. Se Deus estabeleceu, meu irmão, acabou, você pode ir para onde você for. O homem aqui estava sem orientação. Nesse primeiro momento ele resolve sacrificar, coisa que jamais ele poderia. Mas ele é tão desobediente, que já que no capítulo de número 15, Deus dá uma ordem para ele e fala para ele: invade a cidade de Ameleque, não pega nada, Saul, quebra tudo, destrói tudo, não vai ficar nada lá, destrói com tudo. O homem era tão desobediente, pastor Murilo, que ele entra na cidade, ele começa a observar algo que não devia, de novo. O povo de Israel olhou para o que não devia, agora Saul está olhando para o que não devia. Ele olha as jumentas, olha os bois, olha as vacas, tudo novinha. Ele fala: eu já dei mancada lá atrás, agora eu vou sacrificar o Senhor. Meu irmão, tem algumas coisas que a gente vai fazer que não compete a nos fazer nada mais para aliviar a ira do Senhor, pastor Murilo. E se você estiver dentro daquele ciclo de provação, como diz o pastor Renato, de 7 anos, você vai ficar lá. Olha para essa pessoa e fala: não adianta sacrificar nesse momento. Fala: não adianta sacrificar nesse momento, só compete nós a obedecer. E se foi 7 anos que Deus estabeleceu, cumpra com 7 anos. Não saia antes, não queira sair. Ele olha os animais, ele se esquece novamente, pastor Renilson, e ele dá a ordem aos guerreiros que estavam com ele: não mata não, porque eu vou levar para sacrificar. Quando ele volta, está o profeta esperando ele. Sabe aquela história, até quando? Sabe aquela história que o profeta fala: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar? É nesse texto aqui. Ele já havia desobedecido uma vez. Pela iniciativa novamente, ele resolve desobedecer a ordem do Senhor. E a pergunta é: até quando Saul vai desobedecer? Até quando nós vamos andar pelos caminhos que queremos andar? Até quando serão as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos? Até quando vai ser as nossas vontades e a vontade de Deus na nossa vida cada vez vai ficando para trás? Será que você vai querer escutar que Deus já rejeitou você? Porque imagina, Michael, você escutar de Deus que você foi rejeitado. Você escutar do pastor ou de alguém que foi rejeitado já é muito difícil. Alguém chegar para você e falar: eu não quero mais você aqui. Agora imagina Deus olhando para você e falando: você foi rejeitado, Naldinho, eu já encontrei outro. Imagina a Keren, Deus olhar para você e falar: Keren, eu não quero que você canta mais, você está rejeitada. A desobediência traz coisas terríveis,
consequências terríveis para nós. Quem vos prega já desobedeceu, não foi uma vez só não. E eu sei as consequências que eu tive que arcar. E é por isso que nós temos que fazer uma análise sempre daquilo que nós queremos na nossa vida. E a pergunta em cada decisão é: aonde Deus está nisso aqui, Michael? Porque o profeta falou para ele lá atrás, 7 dias. Deu 7 dias, não tinha acabado o dia. Ele resolveu sacrificar sem esperar o profeta. Já no capítulo de número 15, Deus fala para ele: entra na cidade de Ameleque, destrói tudo. Não pega nada lá. Ele olha para o que não devia, esquece do que Deus falou para ele. Uma coisa é quando você erra sem escutar a voz de Deus. Outra coisa é alguém está dando a direção, pastor Renato. Vai por esse caminho, você está querendo ir pelo caminho diferente. Parece que aqui são 2 pesos e 2 medidas. Aqui ele não podia reclamar de nada, porque tudo que ele era para fazer, o profeta falava para ele. Se ele tivesse escutado a voz do profeta, o Senhor teria confirmado o reinado dele. Ele acha, Cris, que a vitória vem do povo, quando a vitória vem de Deus. Sabe o que é isso aqui para mim, pastor Renato? É um homem sem direcionamento. A pior coisa que tem na vida é um homem sem direcionamento. Quando você perde direcionamento, o sentido da vida, você perdeu tudo. Porque você já não sabe mais o que fazer. E você fica perdido tentando se achar e parece que você não se acha. Porque você está sem direcionamento da parte de Deus. E se você está sem um direcionamento, procura o seu pastor o mais rápido possível. Fala: pastor, o que eu devo fazer aqui? Porque em alguns momentos da nossa vida nós estamos tão preocupados em outras coisas que nós perdemos o sentido de escutar a voz de Deus, Cris. E dependendo do erro que a gente comete, são erros gravíssimos, que custa para nós uma chamada, Maico. E para nós que temos chamada, difícil é estar fora da chamada. Para quem tem chamada, Pedro, difícil é você estar fora da chamada. Já parou para analisar? Eu já estive fora da minha chamada. E a pior coisa que tinha quando eu chegava na igreja e eu tinha que ficar participando daquele culto, sabendo que eu estava fora da minha chamada. Parecia que estava faltando alguma coisa dentro de mim, Anderson, assim dentro do meu coração, que chega sangrava. E naqueles momentos ali, pastor Alídio, eu falava: Deus, agora eu entendo o que é ter dinheiro. Dinheiro não traz nada, porque eu só queria que o Senhor me colocasse de volta no altar. Você só vai perceber o que vai te custar tão caro estar aqui nessa comunhão quando você perder ela. Você vai perceber o quanto é bom participar da ceia com os irmãos na comunhão quando você perder ela. Porque agora você vem para a ceia, às vezes vem até reclamando: ah, irmão falou comigo, que nem o pastor fala. A gente quer ficar bravo por tudo. Né, pastor Renato? Irmãos, que culto gostoso. Você chega hoje, chega na igreja, todo mundo dando risada, aquela comunhão gostosa. Irmãos, isso não tem preço. Quando eu estava fora disso, eu falei: Deus, me coloca no altar. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Só me coloca de novo, de onde eu nunca deveria ter saído, pastor Murilo. Essa era a minha oração. Então valorize aquilo que Deus te deu. Eu estou contando a história de um homem que Deus poderia ter confirmado o reinado dele. Por ele ter cometido esses 2 erros, no capítulo de número 16, o profeta vai orar em favor dele, pastor Murilo. Olha só a oração do profeta e a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: disse quem? Disse quem? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Deus está falando? Até quando você vai ficar com dó de quem não é para ter dó mais? Até quando você vai querer ficar investindo em pessoas que eu já rejeitei? Deus já rejeitou aquilo. Não adianta. Mas eu imagino a preocupação do profeta, pastor Renato. Porque imagine o senhor escutar de Deus que Deus rejeitou alguém que você ungiu. Eu não sei se o profeta estava preocupado com o Saul
ou que a chamada que o profeta tinha colocado na vida de Saul. Porque imagina você como pastor escutar que você ungiu alguém e Deus rejeitou esse alguém, pastor Murilo. Você deu meu nome para ungir lá, presbítero. Imagina Deus chegar para você e falar: eu rejeitei o Edgar. As pessoas vão olhar para você e falar que você errou. Eu estou com uma fala do bispo Samuel Ferreira na entrevista com o pastor César Cavalcante. Ele falou: a culpa não é de quem coloca a mão, mas está naquela de quem recebe. O profeta foi orar ao Senhor, o Senhor falou para ele: até quando? Já havia achado Davi, irmãos. A chamada de Davi já vai se confirmando aos poucos. É diferente quando Deus encontra aquele homem, pastor. Falar sobre Davi é algo muito lindo, porque era uma pessoa desacreditada por todos, inclusive pelo seu pai que estava na casa. Quando Deus fala para Samuel que havia achado Davi, ele fala: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque lá eu já provi um rei. Saul estava no trono, mas Deus já havia encontrado Davi, Michael. Então tem gente que vai estar reinando, mas Deus já encontrou um substituto. Pode pecar, vai pecando, vai fazendo o que você quer, achando que está passando batido. Vai fazendo. Deixa eu te contar um segredo. Deus achou Davi sem avisar o Saul. Nós queremos viver deliberadamente, irmãos, para uma chamada que custa tão caro, que é essa. Eu tenho aprendido todo dia que isso aqui custa caro, pastor Renato. Tá aqui ministrando para a igreja, isso para mim aqui é privilégio. Porque como eu disse, um dia eu estive fora do altar e eu falei: Deus, me coloca lá de novo. Quando o profeta chega na casa de Davi, Maria, o Jessé, seu pai, chama todos os filhos. Só que ele não chama o Davi. Não é porque ele esqueceu, ninguém esquece de ter um filho. É que na cabeça do pai do Jessé, pastor Murilo, Davi não tinha condições nenhuma de ser rei de Israel. Na cabeça do pai, todos ali dentro da casa, pastora Sueli, poderia ser rei, menos o Davi. Então na cabeça do pai, para que eu vou chamar Davi? Para vir aqui perder tempo, se não vai ser ele? Porque quando o profeta chega na casa, ele fala: aqui da sua casa Deus provê um rei. Ele fala: eu vou chamar todos, mas Davi não, porque esquece, Davi. Não, Davi não dá. Todos passam pelo crivo, mas nenhum Deus aceitou. Nenhum marido Deus aceitou, porque Deus não olha como a gente vê. Está escrito. Está escrito. Eu imagino Davi chegando na casa. Você já participou daquelas festas que a família faz e que não chama você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com o senhor, pastor Renato? Já aconteceu. Uma vez estava indo para casa de um pessoal parente meu, irmãos. Quando eu cheguei, estava tendo festa. Você olha aquele churrasco, pastor Elias, você não sabe se você fica sem graça, se você volta, porque ninguém te chamou. Ou seja, não é para você estar lá. Eu imagino, pastora Sueli, o Davi entrando. A mesa estava preparada, porque diz o texto: ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Então já estava preparado tudo certinho. Ele chega, Maicão, e vê a mesa. Aí o profeta em casa, olha que legal a mesa. Poxa, mano. E aí, imagina ele: e aí, pai? O pai falou: filho, e aí, vamos ver como é que é, sem falar, não sabia o que falar, não sabia o que escutar. Mas ele é ungido a rei de Israel. O que me chama a atenção nesse texto é que quando ele é ungido, ele volta para o pasto. Ele volta para onde? É você estando no culto, escutando coisas maravilhosas e tendo que chegar em casa, lidar com um cenário totalmente diferente daquilo que você escutou.
Deus me trouxe à memória por essas semanas, eu há quase 20 anos atrás. Eu morava numa casa de 2 cômodos, era um cômodo só, tinha 5 pessoas. E quando chovia em casa, a casa era de telha, chão vermelhão, chovia mais dentro de casa do que fora. Você tinha que pegar o balde, a caneca, tudo e sair colocando. A minha mãe levantava a cama, pastor Renato, às vezes tinha que dormir no chão ou nem dormia. Quantas vezes aquela chuva de vento e eu via a minha mãe segurando na parede, orando: Deus, não derruba minha casa. E a gente se esquece disso. Eu estava falando para os irmãos aqui no dia do projeto do Haja, que a alegria de toda criança é quando o pai chegava em casa, não era isso? O meu era diferente, pastor Murilo. A minha paz acabava, a minha alegria acabava. Era alguém dizer: seu pai chegou e está no bar. Eu apontava na porta de casa, Lu, e via meu pai no bar. Eu falava: hoje eu já sei como é que vai ser, aqui vai ser o inferno. Eu com 10 anos, pastor Renato, quantas vezes tive que buscar meu pai deitado no bar. Quantas vezes as pessoas apertaram campainha na minha casa e falaram: vem buscar seu pai. Algumas vezes ele entrava e ia dormir, mas na maioria delas ele quebrava a casa inteira. Era inteira, irmão, só ficava as paredes. Quantas vezes na madrugada minha mãe tinha que pegar pelo braço e sair correndo para a casa da minha tia. E meu pai ia atrás dela e só Jesus sabia o que acontecia. A vida era essa. E às vezes estava em alguns lugares e escutava coisas maravilhosas. Mas quando chegava em casa o cenário era outro. O meu pai teve que comprar as coisas de casa umas 10 vezes, Marius, porque ele quebrava tudo. E eu chegava no outro dia, ele fingia que nada acontecia e estava lá as coisas na porta de casa, no meio da rua, tudo jogada. Às vezes a comida estava posta no fogão, Pedro, e ele pegava aquilo ali e jogava tudo na parede. Mas eu nunca desrespeitei o meu pai. Eu amo ele. Eu falei para ele que eu ia falar sobre isso. E às vezes a dona Cida, uma vizinha, passava, me pegava para ir para o culto. E Deus me trouxe a memória das pessoas. Esse menino é diferente, pastor Renato. Quem tem chamada tem, pastor. E as pessoas lá na Assembleia de Deus, lá na Rua Piloto, falavam: esse menino é diferente, está indo para a escola bíblica dominical. E eu ia só para comer, mas estava gostando do culto, daquele negócio. Eu entrei por uma vida que só Jesus sabe, tráfico, tudo. Eu não vou contar aqui testemunho, mas eu estou querendo dizer para você que quando Deus falar para você, Ele vai cumprir na sua vida, passa o tempo que for. Eu comecei a ir para os lares de paz, comecei a conhecer um culto, era célula na época o nome. E eu começava a entrar na célula, traficante, eu vou para a célula. Gostoso esse negócio. Ia lá na célula. Chegava na célula, a pastora começava a ministrar e vinha em minha direção e falava: Deus vai mudar a sua vida. Ela colocava o dedo na minha cara e falava: Deus vai mudar a sua vida. Eu vejo Deus transformando você. Eu vejo você subindo e descendo essa favela com a Bíblia debaixo do braço. Eu dava risada, pastor Renato. Nem sabia o que era aquilo. Mas quando eu chegava na minha casa, Eliane, o cenário era diferente. Quantas vezes minha mãe chorando de madrugada e eu falava: oh Deus. Eu nem sabia quem era Deus na verdade, mas sempre falava aquele sentido de Deus e Deus. Deus, ajuda minha mãe. Por muitos anos foi assim. Hoje meu pai parou de beber. Eu fui morar um tempo com ele, a Amanda sabe disso. Quantas vezes também a Amanda deu banho no meu pai bêbado? Já? Anos atrás. Eu e ela morando na casa dele. Nunca desrespeitei o meu pai. Amo você, pai. Não tem nada que vai fazer eu desrespeitar você nessa vida.
Mas quantas vezes eu tive que pegar, colocar em cima da privada e vomitava e lavava a Amanda. Eu falei, meu Deus, se ele perdoa. Eu falei, estamos juntos, isso que é da hora. Eu estou pregando para pessoas aqui que quem sabe está vivendo uma vida de desobediência ao Senhor. E se você olhar as mensagens que foram pregadas, você vai ver que nós estamos dentro de uma liturgia falando sobre desobediência. Isso está na minha cabeça, pastor Renato. Mas você tem o poder de mudar a sua história. Olha para essa pessoa e fala, você tem o poder de mudar essa história. Fala para ele, você tem o poder de mudar essa história. O fim de Saul aqui foi triste, Alberto. Ele perdeu a sua paz, ficou atormentado. Tinha algo que somente acalmava o Saul, era o Davi tocando. Faz um fundo musical aí, Gabriel. Eu encerro dizendo para você que você tem o poder de mudar a sua vida. A desobediência é algo que pode te custar muito caro. Saul sacrificou sem poder. No capítulo de número 15, ele resolve separar algo para oferecer sacrifício, coisa que Deus não queria sacrifício. Deus queria só obediência. Já no 16, Deus rejeita. Mas você quer ver no capítulo de número 28 o que o Saul faz já perdido da vida? Como que o homem que vivia na direção de Deus, no capítulo de número 28, olha aí. Como que um homem que vivia direcionado por um profeta, escutando o que Deus queria, vai consultar o feiticeiro? Será que ele... Ele fez tudo isso no 15, no 15, no 18, no 16. Ele aprontou terrivelmente. Mas aqui, acho que no 28, ele perde todo o sentido da vida, pastor Renato. Porque era um homem que andava segundo o profeta. Ele sabia quem Deus era, pastor Renato. Ele já tinha muitas vitórias que Deus já havia dado para aquele homem. A pergunta é, as experiências que Saul teve, o que levou a ele a isso? Já aqui no capítulo de número 28, já rejeitado, tudo atormentado, olha só o que diz o versículo de número 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ele perguntou a Deus, não respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Sabe aquela pessoa que pergunta ao pastor, o pastor não responde. A pessoa vai orar por uma decisão, mas também não tem a resposta. Pergunta se alguém sonhou, ninguém tem resposta. Mas ele está tão preocupado com o seu reinado, o coração dele está tão no trono e não estava no altar, que ele manda chamar as feiticeiras. Aqui já era, foi algo abominável, sabe, extinto, estipado, vamos se dizer. Ele sabia quem Deus era, ele sabia das vitórias que ele conquistou, ele sabia de tudo isso, mas não foi o suficiente. Ele vai procurar uma feiticeira. O final desse homem é trágico, que não desejamos a ninguém. A oportunidade que temos é de mudar a nossa direção. Está sem direção? Pergunta àqueles que podem direcionar a sua vida. Se coloque de pé. O profeta ficou triste. Eu ia dar um tema para a mensagem, mas resolvi falar agora. Olha para essa pessoa e fala: só se lamenta por Saul. Quem não tem ideia do tamanho do Davi que Deus achou, Thaís.
estava preocupadíssimo, Maico. Na cabeça dele, o rei era insubstituível. E é por isso que há uma insistência. Deus perdoa Saul. Deus encontra Saul. Deus ajuda Saul. E Deus em silêncio. Tem uma hora que ele falou: até quando? Davi assume o reinado. Tem uma história fantástica. Infelizmente também escorrega, mas é algo diferente. Mas só fica se lamentando por Saul, Marius, que não tem ideia do tamanho do Davi que Deus achou, Brunão. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor. E nessa noite nós temos a opção de voltar aos caminhos do Senhor. Quantas vezes eu estava aí embaixo, mas numa direção errada? Eu estava. Eu gosto de falar essas coisas, eu não maqueio nada. E quem conhece a minha história sabe. Quantas vezes eu vinha no culto, escutava coisas maravilhosas, mas as minhas escolhas me levaram a caminhos errados, Alberto. E é por isso que as minhas escolhas hoje penso 30 mil vezes. É um erro meu, quem sabe. Mas que o Senhor possa te dar esse direcionamento que tem te faltado. Que você possa retornar aquilo que Deus tem para você. Quando a gente fica sem um direcionamento é tão ruim, Marius. Pode escolher o louvor, tá? Pode escolher. Quando a gente fica sem um direcionamento é tão ruim. E mesmo depois de velho, tem hora que a gente fica. Eu ia falar isso aqui, mas eu quero agradecer a Igreja Ágape da forma que me recebeu e recebeu a minha família. Eu queria agradecer a cada um de vocês pelo esforço que fizeram, Maicão. E por todas as vezes que eu vim aqui, a porta sempre esteve aberta. Mas no momento que eu falei, calma aí, ficou todo mundo também em paz, deixou eu pensar. E isso foi maravilhoso para mim. E o pouco que eu fiquei aqui, eu vi a falta que estava me fazendo. Sabe por quê? Porque eu perdi o direcionamento. Quando você perde o direcionamento, você perdeu tudo. Você começa a dar mais razão às suas escolhas do que às escolhas de Deus. O pastor Renato falou aqui, todos os reis que assumiram, todos fracassaram. Porque aqui começou a história de um homem errado. O pastor Renato falou aqui, quando ele pregou. Algo que começa errado vai terminar. Algo que começa errado vai terminar. É exatamente desse homem que começou aqui. Todos que vieram na sua sequência, todos pisaram no sabonete, escorregaram. Se esqueceram do que Deus falou. Guarda os meus mandamentos. Guarda os meus estatutos. Eles se esqueceram, todos eles, Maicão. Mas nessa noite, Deus está dando a chance para nós de voltarmos aos caminhos do Senhor e voltar a obedecer a voz dEle. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Eu quero que você dê uma linda salva de palmas para o Senhor, que nós vamos louvar o Senhor. Aplauda o Senhor mais forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Tá, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim.